Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CAFOF, Fundo de Fundos da Quineia. Mais um mês aí acompanhando. Bora para o relatório gerencial que tem algumas coisas interessantes para a gente falar sobre este fundo em específico. Bora para o relatório então. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de março, ele é um dos fundos da Quineia, né? Eles soltam os relatórios de março no comecinho. Eu acho que quando você estiver vendo este vídeo, provavelmente ainda não tenha mais nenhum outro fundo com relatório de fevereiro, a não ser o FATN11, ainda que até o momento que eu estou gravando ainda não soltou o relatório de fevereiro, porque ele está naquele processo de emissão lá, mas a gente já tá no dia, eu tô gravando dia 10 de abril e o fundo não soltou o relatório de fevereiro ainda, mas não é o objeto deste vídeo. Então falar sobre o CAFOF, relatório agora de março. O fundo encerrou março de 75,75, pagando 75 centavos. Cota patrimonial 86, ou seja, um deságio ainda considerável. Não tá tanto quanto estava antes, mas ainda com deságio, mas porém, estava dando uma olhada aqui, se a gente for pegar na cotação, 73,10, ou seja, voltou a ter um deságio maior do que estava. E isso para fundo de fundos, para quem se interessa por essa classe de ativo, o melhor indicador para vocês terem é o valor patrimonial, o preço ou valor patrimonial, porque ele é o que representa a... Claro que quando está muito baixo, né, e sem ser no momento de mercado que a gente está, por exemplo, você tem que desconfiar. Mas nesses momentos, principalmente um fundo de fundo como o da Quineia, é interessante você considerar, mesmo que você saiba que eu não seja muito fã de FOF. Mas até eu que não gosto, eu considero olhar com certo carinho para esse tipo de ativo, principalmente por causa do deságio que eles estão. E sem contar também que o fundo hoje, nesse preço, hoje ele está pagando mais de 1% ao mês, o que é bastante coisa. Aqui falando sobre a questão da valorização que teve em março, praticamente todos os fundos valorizaram em março, mas a gente já teve desvalorização de novo, muito em função. A gente está num momento de oscilação muito grande. Aqui está falando um desconto patrimonial em 12,19 e está um pouco maior. Aqui falando, lembra, acho que se vocês não assistiram o vídeo do mês passado, assistam, porque ele repetiu os gráficos que ele usou, principalmente esse gráfico. No mês passado ele colocou outros gráficos mais interessantes também, mas ele repetiu para enfatizar que ainda estamos num momento muito bom. Porque se vocês pegarem aqui essa linha pontilhada, é o ágio histórico de fundos de crédito, ou seja, 0,9%, o ágio histórico de fundos de tijolo, menos 8,6%, e o ágio atual, muito maior, o de crédito, 11% em relação a 0,9%, o de tijolo, 22%, e o ágio médio, menos 8,6%, ou seja, na verdade é deságio aqui, né? É um ágio negativo. Então, só para mostrar que ainda mesmo com essa pequena valorização aí que a gente teve em março, provavelmente a gente não volte para o que estava no final de dezembro, né? Quer dizer, no começo de dezembro, final de fevereiro, mas ainda assim a gente está com um deságio muito grande. Aqui falando da variação, né? Os que mais valorizaram. Falando sobre tributação, a questão da reforma tributária, aquela questão do IVA e do IVA, o IVA dual, né, que é o IBS e o CBS, o risco de tributação, ainda não tem nada confirmado, mas teve um texto aí que prevê, um texto escrito, até o Arnaldo Jardim, que é um deputado bastante atuante nesse ponto, que o IBS e o CBS não incidirão nas operações de alienação, locação e arrendamento de imóveis quando realizadas por fundos imobiliários, ou seja, só vai aplicar no mercado real, o que é muito bom para o investidor de fundo imobiliário. Aí o projeto também prevê que o IBS e o CBS não incidirão sobre os rendimentos financeiros, dividendos e juros sobre o capital próprio, assim como as operações de títulos de valores imobiliários de fundos das gestoras, o que também ajuda a não ter a cobrança, né? Ou seja, não mudando nada da situação que ela é hoje. E sobre essa reforma tributária da renda, aquela questão de ter uma isenção de R$5.000 e ser compensado pelos dividendos acima de 50 mil, tributar as pessoas que recebem acima de R$50.000, eles falam sobre a questão que parece que está tramitando que os fundos, os dividendos de ativos que são isentos de imposto não entrariam nesta regra, mas a gente tem que esperar para aguardar e ver. Eles até falam que precisamos aguardar o andamento, mas entendemos que a proposta é positiva em geral para os ativos isentos, como os fundos imobiliários. Bom, de resto aqui não tem
Aqui eu achei muito interessante porque parece que a Quiné está contando os meses para a eleição. Eu acho que grande parte da população também está, né, contando os dias para acabar, ou acabar, quem sabe, não sei, bom, não vou entrar nesse mérito aqui. Só, por outro lado, faltam 19 meses para a eleição e devemos seguir com uma conjuntura complexa marcada por altas taxas de juros, como a gente já sabe. Provavelmente esse ano encerre aí perto dos 14, mantém esses 14, quase 15%, voltando a cair somente no final do ano. No final do ano ou começo do ano que vem. Que as comparações, né, da taxa pré-taxa real e inflação, a taxa real é muito alta, né? Sobre o CAFOF, rendimento de 75 centavos, reserva 35. E o que é mais importante aqui, pessoal, é o seguinte: o fundo gerou praticamente, se a gente olhar aqui pelo resultado mensal de distribuição, ele gerou um pouquinho a mais do que ele pagou. Mas o que é de ponto importante aqui? Nada de ganho de capital, ou seja, é tudo receita recorrente. Não teve ganho de capital, que é essa corzinha aqui. Então isso é muito interessante porque ele está pagando 1% ao mês de recorrente. O que é, assim, é fantástico pro FOF, mas claro que muito em função do preço da cota, porque se ele corrigir para o patrimonial e pagando 75 centavos, aí a gente vai, o patrimonial dele é 90 e pouco, se a gente for pensar, esse é o patrimonial dele sem considerar a valorização dos outros ativos que estão dentro dele, porque a cota patrimonial que o fundo coloca aqui, essa cota patrimonial que ele coloca é a cota patrimonial do fundo, considerando o preço de mercado dos fundos que tem dentro dele. Porém, todos esses fundos também estão, grande parte deles, com deságio. Então, a hora que eles corrigirem, corrige o valor patrimonial do próprio CAFOF também para cima. Então, e os 75 centavos permanece. Por isso que somente na visão, somente esses momentos que eu acho que vale a pena investir em FOF. Beleza, pessoal? Então é isso. Acho que o mais importante desse mês para mim foi o resultado dele, um resultado consistente, resultado de recorrente, sem ter contaminação de dividendo extraordinário, mantendo 1% em função do preço que ele está hoje. Então seria uma excelente alternativa para carrego, para quem se interessa por essa classe, montar essa posição na sua carteira de investimento, beleza? Obviamente você sabe que eu não estou recomendando, para se você quiser saber as minhas recomendações, seja membro da comunidade, link aqui na descrição. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.